Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos e que nossos corações possam estar abertos, nossas mentes, para que, em sintonia com a boa espiritualidade que ampara o serviço dessa casa, a gente possa tirar os melhores proveitos dos ensinamentos que vão ser gentilmente ofertados aqui hoje, a fim de dar utilidade a esses ensinamentos, que a gente possa colocá-los em prática na nossa vida, trazendo consolo a nós mesmos e àqueles que buscam o nosso auxílio. Que assim seja. Então nós vamos falar de um tema, aproveitando esse momento do Setembro Amarelo, que é abordando que a gente jamais desistir da vida, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, que embora ele esteja ainda, a gente esteja vivendo um momento de transição, mas ainda é um mundo de provas e expiações. E viver nesse mundo de provas e expiações significa que a gente vai nós vamos nos deparar com muitas dificuldades, com muita dor, com muito sofrimento, com muita frustração. E a gente, diante desses sentimentos, fica às vezes difícil a gente encontrar uma razão, uma luz no fim do túnel, que permita a gente ter a coragem de continuar e de prosseguir no nosso propósito. Somado a isso, por a gente estar nessa fase de transição, a gente começa a perceber no nosso planeta que aumenta a quantidade de flagelos destruidores que fazem parte da lei de destruição de Deus. E esses flagelos existem como uma lei divina com o intuito de permitir que a Terra, todas as criaturas e coisas da Terra passem por um período de aprimoramento, de purificação. Isso está acontecendo nesse momento de transição. E como exemplo desses flagelos, destruidores, a gente tem as guerras, pandemias, tsunamis, as enchentes. Então tudo isso contribui para a gente ter mais dificuldade, da gente enxergar luz num mundo que ainda parece tão sombrio. Até porque quando a gente liga um jornal, a gente é sobrecarregado de notícias ruins. A gente, quando lê jornal, a gente lê notícia, a gente também, porque é isso que dá ibope, Ninguém divulga o amor, ninguém divulga a caridade que é praticada na Terra. Então, essas coisas vão contribuindo para a gente entrar nesse ciclo de ansiedade que leva à depressão, que muitas vezes leva um irmão que está sofrendo a pensar em desistir. E quando a gente está diante desses sentimentos de profunda dor, e não tem essa vontade, pode ter essa vontade de desistir, não necessariamente desistir da vida, mas desistir de projetos, de sonhos, de realizações, a gente precisa, e que dá essa sensação nossa de impotência, a gente precisa buscar, antes da gente desistir, a gente precisa compreender o porquê que a gente está caminhando. Antes da gente desistir de uma caminhada, a gente tem que procurar a causa que nos leva a estar aqui caminhando. Só para a gente ter a noção de como a gente é suscetível a esse momento de desistência, antes da gente entrar nessa busca da causa, eu vou dar 3 exemplos, testemunhos da minha vida, onde eu quase desisti de alguns projetos de minha vida. Jamais, graças a Deus, tive a vontade de desistir da minha vida, mas eu desisti de alguns projetos. O primeiro dele, quando eu estava na faculdade, eu cursando odontologia, eram 8 períodos, chegou no 7º período, eu cheguei em casa com uma crise de choro e queria abandonar. E não tinha nada que me desse vontade de voltar para a minha faculdade no dia seguinte. E eu cheguei e falei para o meu pai, falei que ia desistir.
ele sempre torceu muito por mim, por mais que ele achasse que eu não devia, ele não falou nada, ele disse que me apoiava. Mas eu resolvi, mais um dia na faculdade, eu encontrei um professor que falou para mim que se eu continuasse, mesmo que eu não exercesse aquela profissão, ter um nível superior para mim seria importante. Faltava muito pouco para eu conseguir alcançar isso. Eu ouvi esse professor e eu fui adiante. A partir dali eu consegui a condição de ser nível superior e poder prestar concurso para a área de nível superior. Ou seja, eu tive mais uma oportunidade de dar uma guinada na minha vida. E esse professor, a gente tem que entender que começar a perceber esses sinais. Né? Porque Deus, a gente vê, Chico Xavier levou uma vida muito sofrida, mas há quem diga que para ele as coisas não foram tão difíceis porque ele tinha Emmanuel conversando com ele abertamente. Ele ouvia Emmanuel, ele via os espíritos, então eles acham que isso traz uma facilidade para a vida dele. Como se nós não tivéssemos e não recebêssemos esse amparo igual. E a espiritualidade, ela se manifesta e ela fala para a gente, não precisa ser como um espírito desencarnado. Um encarnado ao seu lado no momento de dor pode te dar um sorriso, um abraço, um consolo, que é um sinal que você tem que te dar ânimo para você prosseguir. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais que vêm do alto, para a gente ser mais receptivo a esse amor. Isso dá coragem para a gente prosseguir. Segunda vez que eu quase desisti foi quando eu comecei a fazer concurso público. E aí eu comecei a bater na trave e não entrava, ficava em 8.000 e era para 800 vagas, eu acabava não entrando. E minha irmã, que me ama, falou para mim que tinha ido uma moça que jogou os búzios e falou que as portas estavam todas fechadas para mim no concurso público. Isso eu buscando motivação para perseguir aquilo que eu queria. Um grande amigo meu, que até hoje, meu amigo de infância, que gostava de mim, falou que eu devia desistir porque aquilo era tudo carta marcada. Então a vida vai te mostrando, mas e aí foi Deus mesmo que não permitiu eu desacreditar no meu potencial, de saber que se eu só chegaria onde eu quisesse se eu persistisse até o momento que eu fosse aprovado no concurso público. E eu insisti, fui e estou aprovado no concurso público e isso me deu uma tranquilidade até hoje de viver uma vida financeiramente estável. E a outra vez que a vida me apresentou uma prova muito dura foi no meu primeiro casamento. Eu, desde muito cedo, sempre sonhei em constituir uma família, casar, ter filhos e ter um relacionamento duradouro. E tive um relacionamento muito bonito com a primeira mulher que eu me casei. A gente se casou e com 5 meses, a gente ficou 4 anos e meio noivando, mais 8 meses, e 5 meses meu casamento acabou, porque ela não acreditava mais em mim, porque eu estava como estudante ainda de concurso público, eu não tinha como prover, né, a nossa casa, e ela começou a desacreditar da minha pessoa. E aí você tem que ver se você vai desistir de você nessa hora. E Deus, mais uma vez, me mostrou que tudo que eu tinha construído não era para eu me destruir. Não estava nada errado o que eu tinha feito na minha vida. Eu estava buscando, com os meus esforços, né, correr atrás de um futuro melhor para mim. E se a gente der tempo, né, porque quando acontece uma frustração dessa, a gente tem a tendência de achar que não vai dar certo mais nenhum relacionamento amoroso na sua vida. E Deus me mostrou que eu estava totalmente errado, porque eu encontrei a minha esposa, com quem eu vivo hoje, 23 anos casado. A gente construiu uma família super feliz e a gente vive com muito amor. Então, a vida vai mostrando pra gente que desistir não é a melhor opção. Desistir, e não é que desistir seja uma solução fácil, não.
Desistir é difícil e exige coragem. Mas a gente tem que ter muito mais coragem para prosseguir. Porque pode ver que não seria fácil eu desistir de uma faculdade com 7 anos. Eu teria que ser movido por um impulso muito grande. Então, a gente precisa entender isso, né? Que a gente, antes de desistir, a gente tem que entender o porquê que a gente está trilhando, o porquê que a gente está nesse caminho. E para a gente entender isso melhor, nós vamos recorrer, encontrar essas razões para a gente prosseguir, a gente saber por que começamos a caminhada, né? Saber o que dá sentido a gente estar vivendo no mundo de provas e expiações, uma jornada tão difícil. Qual o significado da gente estar aqui? E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Desculpe o erro de digitação. E a encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então aqui a gente já começa a entender o porquê. Primeiro, que nós estamos aqui encarnados por uma imposição de Deus, é um desígnio de Deus, é um propósito de Deus para com a gente. Se é um propósito de Deus, e Deus é todo amor, bondade e misericórdia, esse propósito só pode ser amoroso. Não é um propósito que queira punir a gente, que queira jogar a gente no mar de sofrimento, de frustração, né? Por que Kardec fez essa pergunta? Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos criados no plano espiritual. Por que nós não poderíamos traçar a nossa evolução toda no plano espiritual, onde a gente tem acesso a mais informação, a nossa percepção é ampliada, nós não somos limitados por essa matéria, né? Por que a gente tem que trilhar uma parte dessa nossa jornada evolutiva no mundo material? É isso que Kardec estava falando aqui. E a resposta é muito simples, porque se a gente fica acumulando, porque no plano espiritual a gente desenvolve, mas a gente adquire muito conhecimento, a gente tem a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento. Mas conhecimento em abundância não significa progresso, porque a gente só progride se a gente pôr em prática esse conhecimento, se a gente exercitar esse conhecimento. E não tem laboratório melhor para a gente exercitar esse conhecimento do que aqui onde nós estamos vivendo hoje. Por isso que é um projeto de Deus para que todos nós sejamos felizes. A nossa destinação é ser feliz. A gente não vive aqui, né? Isso aqui não é um vale de lágrimas, a gente pode até chorar, mas a destinação de todos nós que estamos aqui é a felicidade. Porque isso é a vontade do nosso Pai, não é porque eu estou falando não, é porque a gente é bonzinho. E a segunda parte dessa pergunta, ela nos dá um motivo que eu acho mais nobre da gente estar aqui. É a gente adquirir condições de sermos colaboradores dessa obra de amor de Deus, dessa obra da criação. Ou seja, Deus conta com cada um de nós para colaborar com essa obra de criação de amor. E se Ele conta com a gente, quem somos nós para decidir que a gente precisa desistir desse projeto que Ele acredita e aposta em nós? Nós somos muito pequenos, né? Nós somos muito limitados nos nossos sentidos. Por isso que a gente tem essa sensação que às vezes não vale a pena prosseguir. E
a gente está aqui, então, como a gente disse, para experimentar essa vida nesse mundo material, para a gente poder dispor dessa matéria em nosso favor, sem a gente se tornar escravo dela. O que traz a gente muito sofrimento para a nossa vida é que, por viver nesse mundo imediatista e material e achar que a gente tem que acumular aquilo que não tem valor nenhum para a nossa vida, é a gente começar a se iludir e alimentar, e se alimentar e nutrir, né, desejos por coisas que não vão alimentar o que a gente realmente é, a nossa alma. A gente não sacia a sede e a fome da nossa alma, a gente sacia às vezes os desejos de um corpo que não somos nós. E esse descompasso, né, entre o que a gente realmente é e deveria estar ansiando. Porque a gente se ilude acreditando que vai trazer felicidade para a gente. Isso traz muita frustração. Isso nos afasta muito da felicidade que a gente pode usufruir nesse mundo, mesmo sendo uma felicidade relativa. E outra razão que tem para a gente prosseguir, né, eu vou já esclarecer que a lista que eu tenho aqui não é taxativa, e cada um de nós pode encontrar N razões se a gente se ligar a esse amor que vem do alto para a gente não desistir. Eu vou só dar um exemplo. O padre Fábio de Mello, ele tinha um projeto de se matar. Ele teve uma síndrome do pânico, entrou no processo depressivo. E eu vi uma entrevista dele que perguntaram a ele. Primeiro ele relatou que ele não se matou, ele começou a pensar em não se matar porque ele se preocupou com quem ia cuidar das plantas dele. Veja Deus, né, se manifestando mais uma vez. Uma planta a quem ele dedicava amor e todo carinho. Fez ele repensar essa vontade que ele estava de terminar com a vida dele. E quando perguntaram para ele como, né, ele como representante da palavra de Deus aqui na igreja, onde que estava Deus nesse momento da vida dele, que ele pensou em desistir da própria vida? E ele respondeu de uma maneira muito simples e sábia: Deus está no lugar que ele sempre esteve, só que eu não tinha como acessá-lo. É isso que a gente precisa entender. A próxima conclusão que nós vamos ver aqui é que nós não estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos porque, assim como eu tive esse meu professor, a gente pode estar naquele momento de ter que atravessar o nosso deserto e olhar para o lado, mesmo cercado de gente, a gente se sentir só. Mas a gente não pode esquecer de olhar para o alto e olhar para dentro de nós mesmos, porque tem a semente dele lá dentro, querendo brilhar, querendo ser luz para conduzir os nossos passos. Então a gente tem que ter essa noção de ampliar essa nossa visão. E mais uma vez nós vamos lá no livro dos Espíritos para a gente ver que a gente não está sozinho. Quando diz na questão 489, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para protegê-lo? E eles respondem: sim. O irmão espiritual é o que chamar de bom espírito ou bom gênio. Então, todos nós aqui encarnados já temos um espírito protetor, um irmão espiritual. Esse irmão não é um espírito muito mais elevado do que nós na escala evolutiva, muito pelo contrário. São espíritos que têm muito amor pela gente e estão mais próximos da nossa vibração. Porque esses irmãos, a gente tem acesso mais, se conecta mais rápido com a vibração deles. Esse já é um que todos nós temos. Nós não estamos falando que é um para mil. A gente tem um desse pelo menos. Né? E ele segue na 490. O que se deve entender então por anjo da guarda, anjo do guarda? Ele diz: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, além desses, a gente tem o nosso anjo da guarda,
aquele espírito realmente elevado, esse sim, que garante que a nossa passagem por aqui pode ser exitosa, que nos dá consolo quando a gente precisa, que nos dá colo de pai. Esse espírito, ele também está zelando por nós o tempo todo. E eles não por mais que a gente erre, eles não desistem de nós. Quem somos nós para desistir do nosso projeto? Para abandonar nossas causas por razões tão fúteis às vezes. E eu não estou dizendo as razões que nos levam, eu respeito a dor de cada um dos nossos irmãos que partiram por conta do suicídio. Porque não tem dor menor ou dor maior. A dor de cada um, ela tem que ser respeitada. Porque nós somos muito diferentes um do outro. Então, o que dói muito em mim pode não doer nada na Cláudia, mas pode doer muito mais no nosso amigo aqui. Então, assim, não tem dor que seja menosprezada. Mas como lidar com essa dor, cada um de nós temos que começar a refletir sobre essa maneira de lidar com essa dor. Entender o porquê que existe a nossa passagem aqui por um processo tão doloroso. E na 491, o Kardec ainda pergunta qual é a missão desse espírito protetor. E ele diz: a de um pai para com seus filhos, conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar as suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Não bastasse esses do plano espiritual, mas uma legião de espíritos encarnados que nos amam, com quem a gente troca relação de afeto, que se importam com a nossa vida e com quem nós temos deveres, né, por essas relações de amor, que nós nascemos para evoluir em sociedade. A gente não cresce sozinho, a gente depende um do outro para a gente progredir. Então, a gente, quando pensa em desistir da nossa própria vida, a gente não está trazendo consequências ruins só para a nossa vida. A gente está trazendo consequências ruins para a vida de todos aqueles que nos amam. Ela causa um prejuízo muito maior do que a nós mesmos. Memória de um Suicida, quem já teve a oportunidade dessa obra, é a história de Camilo Castelo Branco, que é um grande escritor português, e ele se suicida porque ele ficou cego. E ele é um escritor muito famoso, e quando ele fica cego, ele não vê sentido mais na vida dele. E na colônia, ele vai, né? Põe fim na vida, passa pelas perturbações todas da região do Vale dos Suicídios, mas eles são resgatados e vão para um hospital chamado Maria de Nazaré, para serem tratados. E eles ficam num leito com 10 pessoas, 10 irmãos suicidas também acompanhando ele. Um deles se chamava Jerônimo. E esse Jerônimo, ele não aceitou o tratamento lá porque ele queria muito ver a família dele aqui na Terra. E os diretores do hospital, os mentores do plano espiritual, chegavam para ele e falavam: você não deve fazer isso, porque você não está preparado para vê-los nessa situação que você está. Isso vai te fazer muito mal. Mas a gente tem o livre-arbítrio, ele insistiu que não iria passar por nenhum tratamento enquanto não visse. E ele foi trazido à Terra para ver a família dele. E aqui, quando ele chega, ele vê que a filha que ele tinha deixado com 3 anos, quando ele se matou, a filha estava sendo explorada como prostituta pela madrasta que tinha ficado com ela. E o filho dele estava preso porque tinha roubado. E ele vai ser levado à cela do filho. E quando ele está na cela do filho dele, o filho dele está chorando, se lamentando, porque que o pai tinha desistido deles, que talvez se o pai tivesse ficado na vida deles, não estariam passando por tudo isso. Nesse momento, uma energia tão forte entre eles dois, que tiveram que afastar ele do filho, porque ele podia levar o filho ao suicídio também nesse momento. E aí ele entra no processo de choro, se arrepende de tudo, é retornado ao plano espiritual, mas tem que passar por um outro tratamento
porque ele não tinha aceitado o conselho dos mentores para ele não vir. E eu estou falando isso para ver qual é a responsabilidade que a gente tem, não só pela nossa vida, mas pela vida daqueles que a gente ama. A gente tem uma missão muito sublime, né, aqui nesse planeta. Deus nos confiou a missão de a colaborar com a obra da criação dele. Então, quando a gente for tomado por esse sentimento que a gente está sozinho, que a gente se sente impotente, né, que a gente não esqueça que nós temos amigos no plano espiritual. E mais que isso, a gente tem um Pai que nos ama demais, que nos abandona nunca. Quando a gente tem que atravessar o nosso deserto, ninguém vai com a gente. A gente tem que ir sozinho. E Deus só não vai, porque Ele já está lá dentro esperando a gente cair para levantar a gente, para reerguer a gente, para a gente poder continuar a nossa travessia. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, a esse amparo que vem do alto, né? Que muitas vezes são sinais que se manifestam dentro de nós mesmos. É um conselho da nossa consciência, né? Uma intuição, uma inspiração que vem para a gente não desistir. Agora, para a gente ouvir esses sinais, para a gente estar mais atento a isso, nos momentos que a gente está vivendo essa dor, a gente precisa silenciar a nossa alma. A gente não pode deixar que esse momento turbulento interfira nas nossas decisões. E aí, uma oração, uma prece, né, que traga essa serenidade para a gente vibrar melhor e ficar mais atento a esses sinais que Deus dá, isso é muito importante. E para a gente falar de uma... e outra coisa, se a gente desiste da nossa vida, e a gente está aqui para adquirir condições, mostrar que nós temos condições de ser colaboradores da obra de Deus, quando a gente desiste da nossa vida, a gente está deixando uma lacuna nessa obra, que a gente vai ter que preencher depois. Ninguém preenche por nós. Por mais que a gente tenha amparo desses espíritos protetores, nenhum deles vai fazer o que a gente precisa fazer. Eles vão nos inspirar a ter coragem, mas a tarefa sempre vai ser nossa, a responsabilidade é sempre nossa. E a última razão que eu trago aqui para a gente, nesse estudo de hoje, né, que a gente precisa considerar, é que todas essas nossas aflições, elas são passageiras. E a vida que a gente, na Terra, a nossa existência na Terra, do momento do berço até o túmulo, é uma passagem muito breve para nós que somos espíritos imortais. É só uma etapa de aprendizado, né, onde todas as dificuldades, as dores, as perdas fazem parte de um processo educativo que se encerra quando a gente aprende a lição ou a gente paga o último centavo da dívida que a gente contraiu por ainda não ter aprendido o que a gente precisa. E se são dores, aflições passageiras, né, a felicidade e a vida abundância que Jesus nos ofereceu e nos mostrou, elas são eternas. A gente é destinado a uma felicidade que não vai ter mais fim. Né? Quando a gente se desvencilhar das paixões que a gente tem ainda nesse mundo, né, material, quando a gente se desvencilhar dos prazeres, né, que nos afastam daquilo que é realmente necessário para a nossa evolução, a gente vai começar a não precisar mais passar por aqui. Só vamos encarnar se for por uma missão
missão, como Jesus, que veio com missão, e outros que vieram aqui por missão. E a gente vai poder gozar, né, da felicidade no mundo ditoso e de uma felicidade que a gente não tem nem condições ainda de conhecer o verdadeiro sentido dessa felicidade, o verdadeiro significado dessa felicidade. E se a gente está nesse processo educativo, e essas dores são lições, todo esse sofrimento é lição, desistir dela é só prorrogar esse processo educativo que muitas vezes é doloroso, é sofrido, né? Desistir das nossas lutas, da nossa passagem por aqui, é a gente tornar mais longo o caminho que a gente precisa percorrer, né, para a gente aprender a superar esse sofrimento, para a gente aprender com resignação a cumprir, né, essa missão divina, que é deixar fluir esse amor que vem do alto por nós, até chegar àqueles que sofrem. E se algum de nós aqui, hoje, estiver passando por momentos difíceis, que tenham vontade, né, de desistir da vida, não vamos abrir mão dos recursos que a providência divina nos oferece. E ela nos oferece recursos aqui. Existem muitos irmãos que trabalham no CVV, que trabalham em centros de saúde, como o trabalho de psicólogo, de assistência social. E se a gente não dá conta de se livrar dessa dor e dessa tristeza sozinho, que a gente possa reconhecer que a gente precisa de ajuda e que a gente não deixe de ser receptivo a essa ajuda que vem dessas mãos tão caridosas, desses corações tão amorosos que estão aí nos acolher, para nos escutar de uma maneira amorosa. Não vamos abrir mão desses recursos. Se a gente não tem essa vontade, mas conhece alguém que está passando por esse sofrimento, que a gente seja esse ouvido amoroso para acolher essa pessoa, que a gente seja esse porta-voz desses anjos que fazem chegar por nós palavras de consolo, um sorriso, um abraço, uma forma de caridade. Que a gente possa ser mais útil, né? Porque a gente tem 15 mil pessoas morrendo por suicídio no Brasil por ano. Esse número tem aumentado muito. E a vida é muito bonita e Deus é muito amoroso para a gente desistir de um projeto tão grandioso que tem para a gente de felicidade. E a gente tem uma frase do Chico aqui que diz que tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Eu queria, para terminar, botar uma mensagem do Chico, se a gente conseguir ouvir. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passarão. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que endurece. O planeta Terra é semelhante
enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Gratidão pela atenção e pelo carinho de todos.